Queridos, é uma alegria muito grande poder te servir, sabe? A gente tem passado um grande desafio, estabelecer uma grande obra. Uma grande obra, ela tem grandes desafios. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Toda grande obra, ela vai ter grandes desafios. Então pergunta para a pessoa que está aí, fala assim para ela, você quer fazer uma grande obra ou você quer fazer uma obra pequena? Vai ser proporcional. Deus levantou Neemias para fazer uma grande obra. Mas só que essa grande obra começou dentro dele. Fala, grande obra começa dentro. É dentro de você. Para você poder influenciar fora, primeiro você tem que ser revestido por dentro. E a gente tem passado aí há várias semanas falando sobre fundamentos, sobre alicerce. Encontrei o Juliano há 2 semanas atrás, mais ou menos. Estava saindo de um trabalho e ele estava... Eu vi o carro dele, eu passei e voltei. Aí o Juliano estava destruindo uma casa, um barraquinho ali na A1A ali. Dá para morar ali sem problema, sabe? Dá ou não dá, Juliano? Então, o irmão que quer abençoar o Juliano falou assim, bota no chão para a gente fazer novo, né? Aí, então, eu vi todo o processo, do começo até onde está agora. Agora, o terreno está aparecendo esse carpete, limpinho, 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 limpinho. Então, tudo foi derrubado. Rapaz, e é muito escombro, muito lixo que eu vi lá. Né, Juliano? Se paga caro para tirar lixo, não se paga? Hã? Cada caçamba daquela que eu passava, eu ficava orando por você. Porque é muita grana que envolve. Para tirar o quê? Lixo. Para chegar onde? No lugar apropriado, para que possa se começar uma construção nova. Colocando novos alicerces, colocando uma base onde, em cima dessa base, aquilo que for construído seja algo confiável. É assim que Deus faz conosco. Por isso que a gente está tratando de princípios, de alicerces. Né? Se nós retrocedermos aí 2 meses para trás, a gente vê que a gente começou falando sobre domínio próprio. Toda grande obra é necessário esse processo. E você é uma obra em construção. Fala, você está em construção, querido. Então tem horas que tem que pagar uma caçamba para tirar o entulho. É ou não é verdade? E tem preço, tem preço, tem preço. Pois a gente falou sobre fechando as brechas, né? Alguém tem que falar para você que tem lugares onde nós temos pontos cegos. Isso tem que ser fechado, porque isso atrapalha a grande obra, né? A gente falou sobre, o irmão Éder falou aqui também sobre uma grande renúncia. E por último, agora a gente tem falado sobre portas, né? E me chama a atenção nessas últimas 2 mensagens, porque a primeira porta que Deus restaura na sua vida e na minha vida, ela é restaurada por um sumo sacerdote. E o nome dele se chama Eliasibe. Fala para a pessoa que está do seu lado, entendeu? E o nome de Eliasibe é aquele que restaura. E essa porta, ela está aberta, constantemente ela está aberta. Hoje essa porta ela está aberta. Amanhã essa porta ela vai estar aberta. Constantemente essa porta continuará aberta até um dia que aquele que restaura voltará para buscar a sua igreja restaurada. Então, essa porta ela está aberta. Fala a pessoa que está do seu lado, você entendeu? Você está entendendo o que é que desenhe? Stacy, quer que desenhe? E hoje eu queria falar de um outro princípio importante também, que se chama prioridade. Fala prioridade. Construindo a nossa casa, nós construímos a igreja. E construindo a igreja, nós construímos o quê? Nossa casa. Baby, Leb, vem cá, por favor.
vamos seguir o desenho aqui que está aqui nesse quadrinho aqui. Então, filho, você fica aqui. Você que está aí, fica de pé. Posso mexer vocês? Fique de pé, por favor. Faz isso com a pessoa que está do seu lado aí. Estende a mão com ela assim. Levanta a mão dela assim. Isso. Conecta no corredor aí. Conecta aí. A Bíblia diz que quando nós construímos isso, isso daí é restaurado. Quando a igreja é restaurada, a casa é restaurada também. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Essa é a grande obra que o Senhor tem nos desafiado a fazer. É fácil? Claro que não é. Neemias, quando ele chega naquele contexto de destruição, Deus começa a trabalhar com ele, Deus começa a mexer com ele. Neemias estava bem na foto, querido. Neemias já estava já era cidadão americano. Neemias já trabalhava no ar-condicionado. Neemias tinha iPhone, tinha iPad, tudo que era Neemias tinha. E o que faz um homem desse largar isso tudo para ouvir a voz de Deus? Por uma necessidade que já não era mais nem dele. Neemias estava longe há muitos anos. Neemias não tinha nascido lá naquele lugar onde estava tudo destruído. Né? E Deus fala com Neemias e Neemias começa um projeto no coração dele. Todo projeto que Deus quer fazer na tua vida, ele começa com uma palavra. Ele começa tocando o teu coração. Ele começa te movendo para algum lugar. Sempre foi assim. E por muito tempo a gente sabe que Neemias ficou 4 meses orando, buscando a Deus, esperando Deus falar para ele, é agora. Porque quando a gente começa uma restauração, a gente quer acabar logo, não quer? Em 2 semanas, muitos aqui já tinham ido falar com o rei. Rei, libera aí, rei, que eu tenho uma grande obra para fazer. Mas era tempo de falar com o rei, porque ele tinha que esperar um rei que era maior que aquele ali, ouvir ele falar. Para que ele pudesse entender os tempos, para que ele pudesse entender as prioridades. Deus estava trabalhando com Neemias, Deus estava trabalhando e moendo Neemias para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. E chega um momento que Neemias, Deus libera ele, né? E ele vai falar com o rei. E o rei olha para ele assim, por que você está triste? E ele falou, como é que eu não posso estar triste? Se a cidade onde os meus pais estão, está tudo destruído. Aí o rei pergunta algo para ele, porque uma pessoa despreparada nesse momento joga tudo por terra. Por isso, o preparo que a gente tem, o preparo que a gente faz, vai mostrar para a gente onde a gente quer chegar. Toda grande obra precisa de uma grande preparação, não se engane. E aí ele começa a responder aquilo que o rei questiona ele. Fala, o rei pergunta para ele assim, o que você está querendo dizer com isso? Fala a pessoa que está do seu lado aí, fala, o que ele está querendo dizer com isso? Você está entendendo? Aí ele responde. Eu sou fã de Neemias. Porque o cara arrebenta. O cara arrebenta. Ele fala, ó rei vive para sempre. Né? Se o rei estava meio aprumado no trono, ele já ficou de lado assim. Fala, bro. Né? Não é não? Fala, companheiro, o que você quer? Porque é meu amigo que está falando. Né? Não é assim? Se for do agrado do rei. Se eu encontrar a benevolência do rei, me libera. Aí tem a segunda pergunta, e o rei fala assim, por quanto tempo, o camarada? Um cara desestruturado nesse momento quebra tudo, joga tudo no chão. Né? Não sei. Não sei quanto tempo. Neemias responde, coloca uma data. A Bíblia fala que Neemias coloca uma data para voltar. E aonde essa grande obra começa é justamente aí. Né? Porque Neemias agora ele tinha que estabelecer prioridades. Ele chega em Jerusalém quando ele vê aquele local destruído. Né? Normalmente falando de mim,
eu não me animo muito a fazer coisas que estão destruídas. A gente precisa de uma motivação que ela não é natural. Isso é sobrenatural. O homem, quando ele vê a dificuldade, normalmente ele retrocede. Mas Neemias chega lá e começa a ver toda aquela situação adversa e ele tinha que estabelecer prioridades. O que precisava ser feito primeiro, para que essa obra pudesse começar e para que ela pudesse terminar. Você já perguntou isso? Não. O que é que precisa ser primeiro? A grande obra que Deus quer fazer começa em Neemias. Fala assim, eu sou um Neemias. Começa em mim. O nome Neemias significa Yahvé conforta. Yahvé conforta. Saber eleger nossas prioridades é um fundamento importante. Diariamente somos obrigados a fazer escolhas. Estava estudando mais ou menos, algumas pessoas elas tentam pôr um número de quantas prioridades ou quantas decisões a gente toma diariamente. Esse número não tem uma unidade nisso. Mas eu peguei o mais baixo para que a gente possa entender como é importante a gente tomar decisões corretas. A gente toma em média 300 decisões diárias, das menores até decisões importantes, do tipo, o relógio desperta às 6h30. Só nesse contexto você gasta umas 10 aí. É ou não é? Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. 10 foi embora. Só tem 290. Né? Então, você já pensou se a partir desse momento a gente não errasse mais nas nossas decisões, ou nas nossas prioridades, como seria a nossa vida? Porque você está hoje, eu estou hoje, por causa das prioridades que eu elegi na minha vida. Isso é fato. Isso é fato. Isso é algo prático. Para isso é necessário eleger essas prioridades corretas. Amém? Prioridades equivocadas produzem conflitos. Quando a gente elege prioridades que elas não estão certas, ou que elas não estão no seu lugar devido, o que elas vão gerar o quê? Conflitos. A palavra grega significa próton, que Jesus usou em Mateus 6,33. Você tem aí no teu boletim. O que significa isso? É primeiro com relação a tempo ou lugar. Em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro na fila, na influência, na honra, o homem foi destituído de decidir corretamente, porque ele se desconectou de Deus. Queria, Paulinho, chamar um vídeo, por favor? Amém. Deus não fez o homem para que ele fosse colocado simplesmente como mais uma de suas obras na prateleira de suas criações. Deus queria ter comunhão e relacionar-se com o homem, assim como um pai ama seu filho e é honrado por ele. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas um dia, o homem cedeu à tentação de Satanás e pecou, desobedecendo uma ordem de Deus. Esse pecado separou o homem de Deus, rompendo a comunhão e harmonia que havia entre eles. O homem se tornou inútil para o propósito de Deus. O ato de desobediência do homem revela uma atitude interior de independência e rebelião. O homem decidiu estabelecer seu próprio governo, em vez de submeter-se ao reino de Deus. Isso trouxe justa condenação para o homem, que na condição de criatura, resolveu desafiar o justo e santo Criador. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e pela sua misericórdia, decide salvar o homem de sua terrível condição. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e abrir o caminho de volta ao Pai. O homem não precisa pagar pelos seus pecados, mas deve se arrepender de sua atitude de independência. Ele deve descer do trono, crucificar seu eu e submeter-se ao governo do Senhor, restaurando assim o propósito eterno de Deus em sua vida, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
Não é simples? Não é o que você tem escutado ao longo dos anos? É o propósito eterno de Deus. Mas por perder essa relação que o homem tinha com Deus, ele parou de ouvir a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6, Eva prioriza desobedecer a Deus. Fala assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Era o que é agradável ao paladar e atraente o quê? Aos olhos. Se já falou com tua esposa os olhos dela não tá mais em você, os olhos dela foram para outro lugar? Já, Rodrigo? Você está conversando com ela e os olhos foi assim para uma vitrine. Elas são bem discretas, né? Elas conseguem enganar a gente não, mas elas conseguem. Os olhos delas, quer que eu fale onde é que estão os olhos dela? Os olhos dela já estão no teu bolso. Ela está assim, Deus, toca no coração desse homem. Né? Porque os meus olhos estão nesse lugar. Além disso, desejável para obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E o banana fez o quê? Comeu também. Tem coisas que é complicado demais. Prioridades estabelecidas por Deus, Adão no Éden. Na viração do dia, todos os dias, o que acontecia com Adão e Deus? Tinha um chazinho da tarde lá que rolava, que era uma beleza. Aquele chazinho cidreira, Cris, que deixa a pessoa tranquilinha. O Carlinhos vai viver uns 100 anos desse jeito assim. Não é não? Então, a primeira prioridade estabelecida a Adão, ele tinha um appointment com o Senhor quando? Todos os dias. Segundo lugar, ele recebeu uma esposa para cuidar. A Bíblia fala que Deus formou Eva e levou até Adão. E Adão, quando viu ela, falou assim, uau, essa é osso dos meus ossos, né? Essa mulher é demais. Então, no segundo contexto, Adão tinha que cuidar de quem? Adão recebeu uma família, cara. Terceiro, cultivar o Éden. Ele tinha que trabalhar. A palavra Éden significa prazer. Então, tudo aquilo que Adão fazia no Éden, isso produzia o que nele? Prazer. Ele tinha prazer em se relacionar com Deus. Ele tinha prazer em se relacionar com a esposa. Ele tinha prazer em fazer aquilo que era dado para ele. Alegria. Né? Tanto é que, nesse contexto aqui, depois disso, Deus falou para Adão. Né? Não falou, eu estou falando. Escreva a lápis e rabisque. Deus falou assim, nunca mais escolho mulher para ninguém. Não vou escolher mulher para ninguém, porque Adão reclamou. Porque quando chegou no lugar dele, Deus falou assim, fala Adão. Ele falou assim, tá vendo o que tu deu para mim? Aí, atrapalhou o nosso projeto aqui. Né? Então, a partir desse momento, quem tem que escolher a mulher é você, querido. Você quer casar? Quer casar ou não quer? Os casados já estão afirmados. Agora é isso mesmo, é o que tem. Te vira aí. Dá teu jeito, né? Vai te encontrar com o Senhor todo dia, né? É isso aí que tem, vamos lá, vamos que vamos. Anima aí, fala anima aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, anima aí. Agora não dá para voltar mais não. Agora, se você quer casar, eleja bem. Vê lá, né? Para que depois você não fale assim. Tá vendo? Tá vendo? Porque agora não dá para falar que o outro escolheu para você. Quem escolheu foi você mesmo. Então, escolhe bem esse negócio aí. Né? Então, 3 princípios, 3 prioridades fáceis de identificar. Que aqui a gente pode desenvolver uma palavra. Vamos voltar nelas? Primeira coisa. Antes de Adão decidir, ele fazia o quê? Ele ouvia Deus. A primeira vez que ele deixou de ouvir a Deus e tomou uma decisão, deu no que deu. Não é? Porque ele decidiu e depois Deus veio falar com ele. O que é que você fez? Então, primeira coisa fácil de ser entendida nesse contexto é, Adão ouvia a Deus.
Ao cair, o homem perdeu esse relacionamento com Deus. E é preciso restaurar a questão de ouvir a Deus. Segunda coisa, tinha uma família para cuidar. E terceiro, tinha que cultivar o Éden. Cuidar do Éden. Se a gente inverte essas prioridades, se a gente troca qualquer uma delas, se a gente coloca a família no lugar de Deus, ou se a gente coloca a família, qualquer uma desses itens de escala de valor que a gente muda, é problema. É problema. Então Deus ensina a gente ter prioridades. E para a gente saber quais são as prioridades, eu preciso me relacionar com Deus e preciso me relacionar com a palavra. Né? Segundo exemplo, Esaú vende a sua primogenitura. Gênesis 25, 34 fala assim: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou seja, Esaú não foi próton. Ele não soube priorizar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Deus te dá uma família, Deus te dá unção, Deus te dá capacidade, Deus te capacita. Mas no momento que você é revestido disso, nós precisamos começar a eleger as decisões que nós fizemos debaixo de prioridade. Tudo aquilo que nós não honramos, acabaremos perdendo com o tempo. Repete isso comigo, fala: tudo aquilo que eu não honro, eu vou acabar perdendo com o tempo. Eu fui almoçar com um cliente na sexta-feira e ele me levou num restaurante legal, um cubano. Aí quando cheguei no restaurante eu vi um peixe assim inteiro, frito. Aí eu lembrei da Nilka, eu falei: amanhã eu vou trazer ela aqui. Aí a gente chegou, eu saí de manhã para resolver algumas coisas, falei: bebê, quando chegar a gente vai almoçar lá. Lá onde? Eu vou e o Caleb aqui no meu ouvido: papai, onde é que é? Fala comigo, papai. Eu falei: não, fica tranquilo, velho. Aí quando a gente chegou lá no restaurante, isso era 3 horas da tarde já. Né? O calor do dia já estava esquentando. E quando a gente chega lá, é muita luta, queridos. A grande obra é uma grande renúncia constante. Aí eu chego lá, o restaurante não está fechado. Eu fiz uma pergunta para a Nilka. Se você fosse Esaú, você venderia o teu direito de primogenitura por um prato por um peixe assado agora? Né? Tem muitos que vendem. Tem muitos que falam assim: me dá deixa eu resolver minha situação aqui. Né? Estou com fome, né? Não é assim? Deixa eu resolver minha fome aqui. Estou brincando com ela, minha esposa tem melhorado muito. Antes ela me mordia. Agora ela começa a me beijar no rosto e fala: vamos comer. Vamos comer. Né? E no terceiro você já tem que estar esperto com um prato de lentilha pronto, porque isso aí pode piorar. Terceiro exemplo que quero falar: Maria prioriza a boa parte, enquanto Marta, angustiada, erra na prioridade. Você sabe o contexto dessa história? Está lá em Lucas 10, 39 a 42. Fala assim, acompanhe no seu boletim, por favor. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-a que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Então aqui a gente vê, nesse contexto, Marta, se a gente for ver, Marta é a anfitriã, aquela que recebe Jesus na casa dela. Então ela recebe Jesus na casa dela e Maria escolhe um lugar onde Jesus reconhece o lugar onde Maria queria estar. A Bíblia fala que Maria senta aos pés do Senhor e começa a ouvir a palavra do Senhor. Marta, inquieta de um lugar para o outro, fica angustiada com aquele negócio. E fala assim: estou servindo sozinha, estou servindo sozinha. Sabe aquela vozinha que fica, né? Assim, estou servindo sozinha, estou fazendo tudo sozinha aqui em casa, só eu. Né? O meu marido não me ajuda, esses meninos só aprontam, e a roupa só cresce lá no banheiro, estou fazendo tudo sozinho. Aí você surta. Não, já viu isso? Não. Surtou. Ah! O incrível Hulk chega
começa a rasgar as calças pelas pernas, assim. Caracatá, caracatá, daí para no joelho, depois sobe. Né? O incrível Hulk chegou. O incrível Hulk já chegou na tua casa, não? Você fala assim, esse cara não é de Deus. Né? Não é de Jesus esse menino aí. Eu te repreendo no nome de Jesus, volta. Né? Então, Marta surtou. E o problema é que quando você surta, até para Jesus você quer dar ordem. É ou não é? Fala, Jesus, organiza esse negócio aqui, ó. Você não está sabendo organizar não, Jesus. Isso aqui está uma bagunça. Fala o seguinte, dá uma ordem, Jesus, que eu estou, né, em minha autoria. Dá uma ordem para Maria, para que ela faça o quê? Vem me ajudar. E Jesus, ele olha para Marta e fala, Marta, fala a pessoa que está do seu lado, fala o nome dela. Não, fala o nome dela, não fala Marta não. Porque vai que ela não gosta desse negócio. Fala o nome dela, fala assim, por que você está inquieta ou inquieto por tantas coisas? Somente uma coisa lhe é necessária, e Maria escolheu a boa parte. A separação de Deus nos faz decidir mal, priorizar mal, trazendo destruição ao invés de construção, podendo inclusive bloquear uma colheita. Queria falar de 2 exemplos bíblicos. Um que se encontra no livro de Ageu e outro do povo de Israel quando foi cativo no Egito. O primeiro deles está aí em Ageu, capítulo 1, versos 5 a 7, que fala assim, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem que está falando? Senhor dos Exércitos. Veja aonde os teus caminhos te levaram. Considerai o vosso passado. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Mais uma vez o Senhor fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Decidindo mal ou bem. Todo lugar que nós estamos hoje foram decisões que nós tomamos ao longo da caminhada. Esse contexto aqui, a gente sabe que o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. Por 70 anos eles ficaram lá. E existia uma profecia que depois de 70 anos, esse povo iria ser levado de volta para Jerusalém. E eles sabiam disso. Né? E quando o Império Medo-Persa, ou a Pérsia, toma a Babilônia através do rei Ciro, o rei Ciro permite que eles voltem para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Então eles estavam voltando para Jerusalém para fazer o quê? Reconstruir o templo. Só que nesse contexto, quando você se levanta para fazer algo que é de Deus, algo espiritual, você acha que você não vai ter resistência? Você acha que você não vai ter Sambalat e Tobias falando assim, reconstruiu a metade, né? Bacana. Isso não vai durar, não. Você já escutou isso, não? Você está na metade do tratamento, seja qual for, com filho, financeiro, no matrimônio, na tua questão migratória, os muros estão pela metade. E você está alegre. Só que Sambalat e Tobias chega e fala assim, esse negócio vai desmoronar. Agora aqui a gente tem uma decisão para fazer. Ou a gente permanece e fala o que Neemias falou, o Deus dos céus que nos enviou para esse lugar nos dará um bom fim. Ele completará essa boa obra que Deus tem começado na minha vida. Ou a gente paralisa e começa a emprestar ouvido a Sambalat e Tobias. Nesse primeiro contexto, o povo paralisou. Colocaram os alicerces, está lá em Êxodo 3, colocaram os alicerces e a primeira coisa que eles fizeram foi um altar. O alicerce e levantaram o altar. E no altar começaram a sacrificar, começaram a oferecer sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, as pessoas que tinham nascido lá e foram levadas cativa e voltaram, começaram a chorar. Por quê? Porque o primeiro templo era o templo de Salomão. Era um templo suntuoso, era um templo de muito investimento.
A rainha de Sabá, quando chegou e viu o palácio e viu o templo, ela falou, oh my God. Falou para o rei Salomão, a pompa, a estrutura, revestido de ouro para todo lado. Eu fui começar a fazer conta do ouro que estava, eu perdi a conta. Eu falei, é muito ouro, eu vou falar que é para o povo que é muito ouro, Jesus, eles vão entender. É muita grana investido. Então, o primeiro templo era esse templo que tinha sido destruído. E as pessoas, quando começaram a estabelecer esse processo do altar, a palavra fala que eles começaram a chorar. Porque o templo significava a restauração do relacionamento de Deus com o homem. A gente vai andando nas Escrituras e a gente sabe que hoje nós somos esse templo, que tem que ser restaurado, que tem que ser estabelecido, que tem que ter altar, que tem que ter choro, que tem que ter todas essas coisas. Mas lá atrás, esse templo era muito significativo, porque era a segurança da presença de Deus no meio do povo. Né? Então era importante isso para eles ou não? Muito importante. Só que eles estavam numa situação, por que eu estou falando desse contexto histórico? Para que a gente possa entender o que estava acontecendo. Né? E aí, no capítulo 1, no verso 2, a Bíblia responde por que eles estavam colhendo muito, plantando muito e colhendo pouco. Por que eles não estavam tendo o resultado daquilo que Deus chamou eles para ter. Olha o que fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, quem está falando? Este povo afirma. Quem que está afirmando? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do... Eles tinham voltado do cativeiro para fazer o quê? O templo. E eles estavam falando o quê? Ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Queridos, a todo tempo, a fora de tempo, é tempo de estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas. O reino já chegou, João Batista fala assim, arrependei-vos, o reino de Deus está aí, está acontecendo. Então não espera que algo, Deus desça um anjo na tua frente e fala assim, ei, vamos começar? Fala a pessoa que está ao teu lado, já começou, já está andando, já tem altar levantado e já tem sacrifício. O problema desse povo era que eles estavam acomodados. Eles acomodaram. A resistência, a dificuldade fez que eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Eu vou reconstruir minha casa. Olha só. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio de quem? Profeta Ageu. Falando assim, agora o profeta, Deus levanta um profeta, falando assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída. Considerai o vosso passado. Tem algum problema de você ter uma casa legal, uma casa estruturada? De maneira alguma. Mas ela tem o lugar dela nessa construção. Se você inverte as prioridades, se você coloca ela no lugar onde você tem que construir a tua igreja, é complicada demais. Sim ou não? Muito. Por quê? Porque tem um casamento que precisa ser construído. Tem uma igreja que precisa ser construída. Esses dias eu estava falando com o Caleb, do nada, ele perguntou para mim assim, papai, quanto custa para casar? Eu falei, vou até tomar água, peraí. É um homem, já pensou se fosse a Mila, André? Essa conta vai chegar, viu? Eu pensei, mas não cheguei num número. Falei, filho, não sei, papai está ainda pagando. Estou pagando ainda essa conta até hoje. Né? Mas é um investimento maravilhoso, baby, I love you. Tem valido a pena cada centavo.
Porque tem o preço. A gente precisa entender isso daí. Começo do ano eu desafiei o Lébio o seguinte. Filho, vamos ler a Bíblia toda esse ano? E ele falou assim, deixa eu pensar. Eu sei onde é que isso vai. Daí ele voltou para mim e falou, papai, e tem recompensa esse negócio? Eu falei, sempre tem, né? Eu falei, o que a Vossa Excelência deseja? Assim, ó, conversa assim de irmão. Ele falou, desejo isso, isso, isso. Eu falei, não, peraí, vamos devagar. Isso não te convém agora. Você pode ter isso. Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Não tem jeito, é assim que funciona. Aí ontem, fazendo o checklist, né? Filho, aí como é que tá? Filho todo, ele falou, papai, estou 2 dias behind. E o catch up, buddy? Vamos lá, porque senão não tem mais telefone, não tem mais vídeo, não tem mais nada. Você fala assim, Marciano, será que não é demais? Queridos, ninguém precisa pedir para eles ficarem no telefone vendo vídeo, vendo o que for. Tem que introduzir, eles têm que entender que tem um preço a ser pago. Quem vai formar teus filhos é você que vai formar. Você quer que eles conheçam a palavra de Deus? Se quer que eles conheçam os 8 pontos da vida e obra de Jesus, você tem que ensinar. É lá na tua casa que você tem que sentar ele e falar assim, vem cá, Jesus é Deus, tornou-se homem, morreu pelos nossos pecados. É tudo isso, é você que tem que fazer isso. Esse é o preço de formar essa igreja. Essa responsabilidade é nossa. Porque depois lá na frente se bate cabeça porque não gastou tempo agora. Então gaste tempo agora, porque senão lá na frente para recuperar é o dobro. Agora é tempo de estabelecer neles a palavra do Senhor, de colocar ali os princípios. Eles vão chegar no momento onde eles vão decidir através do Espírito Santo. Através do pastor Rui, da pastora Raquel, como a gente tem sido enfático, esses meninos têm que ser cheios do Espírito Santo, eles têm que ser cheios do Espírito, só descanse quando você vê eles cheios do Espírito Santo. Cheguei em casa na quarta, na quinta-feira, e aí filho, como é que foi o dia? Papai, tem que fazer alguma coisa, papai. Assim, a gente faz tantas coisas, mas demora tanto para o dia passar. Eu falei assim, vou introduzir 1 hora de oração nesse menino também, já que está nas férias, está com tempo. Vamos orar 1 hora também, filho? Né? Vamos fazer eles se ocuparem. Eu profetizo que esse dia vai chegar. Vai chegar um momento que você vai chegar na tua casa e os teus filhos estão no quarto deles, buscando o Senhor, clamando pela presença do Senhor. Mas é você que tem que profetizar sobre eles. É você que tem que trazer essa formação paterna sobre eles. Colocar esse desejo. Ele já entrou no teu quarto e tropeçou em você e quase caiu na cama. Você está aqui, papai? Ô, Zé Mané. Né? Esse lugar aqui é santo, meu filho. Você vai devagar, como é que você entra aí? É assim que funciona. Eles pegam você debruçado na palavra. Se isso acontecer, isso vai criar gosto neles. Se eles estiverem fazendo com bom gosto, né? Quando alguém come alguma coisa que a cara está boa, o que você vai fazer o quê? Mesmo que você não goste, fala assim, deixa eu experimentar esse negócio para ver se é isso mesmo. Então é isso que a gente precisa entender. Essa é a casa que nós estamos construindo. Essa é a igreja que nós estamos construindo. Não adianta você querer empurrar essa responsabilidade para outro. Não vai funcionar. Essa conta volta para você. O FedEx, wrong address, ela volta para você. Mesmo no mesmo contexto, porém, numa situação difícil, no Egito, a Bíblia fala praticamente essas mesmas situações. Né? O povo de Israel foi preso mais uma vez por causa que eles deixaram as prioridades. A Bíblia fala assim, não crie outros deuses no meu lugar. Eu sou o único, eu sou o suficiente, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Tudo o que você precisa está nele. O texto básico, que eu não elei, perdoa o pregador, que ele às vezes também erra, fala assim, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro. Então, na dificuldade financeira tem que fazer o quê? Em quem? Em Deus.
Na dificuldade do casamento, tem que buscar quem? Se a gente priorizar Deus, a Bíblia fala que nada faltará. A resposta está toda em Deus. Tudo o que você precisa, a resposta está em Deus. No Éden, tudo aquilo que Deus pedia para Adão fazer era bom. Adão, estou com uma ideia. Fala, Deus. Colocar o nome aos animais. Adão achava o quê? Bom. E você já viu que cachorro tem cara de cachorro? Não tem? Eu não consigo chamar o Skip de outra coisa. Falando nisso, esteja orando pelo companheiro, que eu acho que, não sei, está complicada a situação. Está só no enfado e cansaço já, sabe? Chegou nessa etapa. Então, o povo de Israel, no Egito, Deus falou para eles assim, em Êxodo 12, 36, é o Senhor que fez o seu povo encontrasse favor perante os egípcios, de maneira que lhes davam o que pediram, e despojaram os egípcios. 400 anos servindo lá, sem ter uma recompensa. Quando saiu, o que Deus fez? Restituiu tudo. Esse é Deus. A Bíblia fala que o povo pedia, e os egípcios faziam o quê? Davam. Eles saíram de uma situação escrava para outra podendo. Agora os caras estavam ricos, carregando ouro. Quem carrega ouro é o quê? Rico. Estava com o André, sexta-feira a gente foi ver um trabalho junto, e esse cara, esse cliente, ele vende diamantes. Ele estava com 2 milhões em diamante no corpo dele, numa bolsinha pequenininha assim. Ele falou assim, como é que você quer receber? Eu falei, eu fiz a oração de Neemias, falei, Deus, essa bolsinha resolve a minha vida e a vida da igreja todinha. Não? E eles saíram com um saquinho de diamante do Egito. Agora, o Senhor ordenou para eles assim, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Ele não quer o agente, sabe? Ele é alguém que trata pessoalmente com as pessoas. Ele é um Deus que ele tratava com Jacó, com Esaú, com Abraão. É um Deus que tratava pessoalmente com cada um. Só que ele disse também onde é que esse ouro iria ser usado. Êxodo 25, 8 fala assim, farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Verso 11, reviste-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro. Então, parte desse ouro estava estabelecida para onde? Para onde? Para a construção do templo. E olha o que acontece no outro item. Mas eles não priorizam, mais uma vez, fazer o quê? Prioridade equivocada vai gerar conflito. E você não queira conflitar com Deus. Não é bom. Não é bom. Papai não gosta dessas coisas, né? Então, Êxodo 32, 2 e 4 fala assim, respondeu-lhe Arão, tire os brincos de ouro de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas. Tragam a mim. O ouro já estava onde? Já tinha virado objeto pessoal. O ouro que Deus tinha dado para eles já tinha virado objeto o quê? Pessoal. Eles já estavam usufruindo isso para o bem-estar de cada um. E para mexer nisso daí é complicado, cara. E ele recebeu o ouro e falou assim, ele recebeu e os fundiu, transformando tudo em quê? Num ídolo, que moldou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês. Queridos, fala sério comigo.
Sinceramente falando. É ser cabeção demais, não é não? É pedir para levar chumbo cruzado. Mas muitas vezes essa não é a minha e a sua posição. Sim ou não? Então a gente falou de situações que foram maus exemplos, que foram situações onde as prioridades foram trocadas. E a falta de prioridade, a falta de próton, produz desonra a Deus. A falta de próton, ou de prioridade, produz desonra a Deus. Vamos construir a casa do Senhor juntos? Amém? Atos 17, 24 fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Glória a Deus. Amém? Porque agora a gente vai entender quem é essa casa espiritual, quem é essa igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, escreve aí. Fala assim: nós somos a casa de Deus. Fala sobre ela, fala, você é a casa de Deus. Por que você é a casa de Deus? 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em você? Fala assim, acaso, pergunta assim, acaso você não sabe? Agora seja sincero, responda para ele. Talvez você não saiba. Se ele falar que ele não sei, vamos continuar lendo assim. Que lhes foi dado por quem? Por Deus. E que vocês não são de vocês mesmos. Você não é de você, porque o Espírito Santo, ele está onde? Fala, built in. Está dentro. Está dentro. Está dentro. No Velho Testamento ele chegava, ele ungia, mas ele fazia o quê? Ia embora. Olha o que está falando 2 Coríntios 3, 13 e 18. Não somos como quem? Rapaz, eu queria ser muito como Moisés. Eu paro aí e falo, Deus, fala sério comigo. Moisés, um cara que falava com Deus face a face, tinha um bastãozinho, que onde aquele bastãozinho tocava, mudava, né? Às vezes eu falo, Deus, onde é que encontra esse negócio de tocar assim? Tlim, e as coisas mudam, né? Ele tinha 10 milagres. A Bíblia trata de 2 intercessores na Bíblia, 2. Moisés e outro qualquer. Vai estudar. Quer aprender tudo de graça? Moisés e Samuel. A Bíblia trata Moisés como um amigo. Ele fala assim, com Moisés, eu falo com ele. Como é que você conversa com um amigo? Né? Então Moisés, ele era um cara fantástico. Moisés, o irmão Éder falou aqui, cadê o irmão Éder? Tá aí, Valente. Falou que Moisés tinha uma igreja de pelo menos 2 milhões de pessoas. Dá para você, não? Moisés era o pastor dessa igreja. Moisés era o cara que abria o Mar Vermelho. E a Bíblia fala assim, não somos como Moisés. Mas eu falei, deixa eu ser como Moisés, tá bom. Ser só como Moisés, tá bom. Aí o Espírito Santo falando, você não está entendendo. Por quê? Agora a Bíblia vai responder. Fala, a Bíblia vai responder. O que a Bíblia vai responder? Que colocavam um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor, que o quê? Cada dia que Moisés acordava, a glória era menor. A glória era menor. Ela ia se gastando. Verso 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Uma transformação imediata e progressiva, com a glória que cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. A glória que está em você, ela cresce, ela te faz melhor, ela te transforma. A outra era uma glória que ia embora, era uma glória para aquele momento. Essa glória de Moisés não mudava caráter. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de mudar caráter. Por isso que a Bíblia diz assim, que essa glória é maior, porque a mudança é dentro. É dentro.
Fala, mudança é dentro. A grande obra que o Espírito Santo quer realizar é dentro de nós. É dentro de nós. Se você pegar o exemplo da oração, se você pegar os primeiros 3 itens, você fala assim, lá vem ele de novo com a oração. Sabia que esse negócio ia dar nisso. Um dia, fazendo churrasco com o Juliano, ele falou assim, você gosta de oração, né? Deixa eu responder para você, Juliano, e para, assim, não é que eu gosto, não. É que eu sou tão limitado. Eu sou tão limitado que se eu não me apegar à corda da oração, se eu não escutar o que Deus está falando, vocês não vão me aguentar. 10 minutos, se fala assim, troca, pelo amor de Deus, pastor Rui, assume de novo, que não dá não. Porque a mudança tem que ser aonde? É dentro. Adoração, a Bíblia trata que o primeiro princípio da oração é a adoração. Isso tem que funcionar onde? Dentro. É lá na tua casa. É lá que a primeira glória tem que descer. É lá que você tem que ver a nuvem da glória de Deus transformando você. É quando você fala assim, venha o teu reino, estabelece a tua vontade sobre mim. É lá que o reino tem que mudar você. É lá que você tem que... Esses dias eu acordei com uma frase assim. Ou você aprende a amar tua esposa, ou eu tiro de você o que eu te dei. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei apavorado. Eu falei, já tem pouco, Deus, você já quer tirar o que tem? Por quê? Porque a transformação é dentro. Você tem que entender isso. A transformação é dentro. Quando você perdoa pecado, a transformação é dentro. Então, primeiro, tudo funciona dentro. Deus tem que trabalhar com você dentro. Porque depois que isso acontecer em você, aí você fala assim, agora me dá o pão nosso de cada dia. Porque aí é o resultado da operação. Me livra do mal. Teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Mas a transformação é dentro, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos renunciar à velha natureza adâmica e viver a nova criatura. Tem horas que eu acordo e falo assim, você está aí de novo, meu? Tem horas que eu olho no espelho e não vejo glória. Não vejo. Eu vejo o quê? O velho homem. Porque dentro de nós, cada um de nós, carregamos uma velha natureza, que ela tem que ser morta, que ela tem que ser transformada, senão esse cara vai chegar uma hora que ele vai te denunciar, não tem jeito, não tem como você esconder o incrível Hulk que está dentro de você. Chega uma hora que ele se transforma, né? E para essa casa ser construída, essa velha natureza tem que ser transformada. Efésios 4, 22 fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Quem que é que tem que se despir do velho homem? Você mesmo. É você que tem que tirar a roupa que você fala assim, essa roupa não é legal. E eu não quero continuar andando com essa roupa. A serem renovados no quê? No modo de pensar. O que é um conceito novo? O que é algo novo? A Bíblia é algo novo. Por isso que você tem que se relacionar com a palavra de Deus constantemente, porque ela é algo novo, ela se renova. Quando você recebe algo da parte do Senhor, aquilo ali traz vida sobre a tua vida. Quando a Bíblia fala mulheres, você não vê a Bíblia tratando a respeito da mulher, dela amar o marido dela. Vê? O que a mulher tem que fazer? Tem que amar também, viu? Tem que amar o bonitinho, porque senão é complicado. Mas, quando a Bíblia trata de mulher para homem, o que ela fala o quê? Submissão e honra. A maneira que a mulher ama seu marido, demonstra amor a seu marido, é honrá-lo, é aprender a tratar ele bem. É entender esse processo. A gente estava almoçando esses dias lá em casa, e a gente orou, não me deixam mais orar em casa, orem por mim. Estou achando que... não deixam.
Quando vai servir o último prato, alguém já salta na frente. O Ela ou o Lebe fala, Senhor Jesus, obrigado por esse alimento. Sem autoridade nenhuma. Foi-se. Aí fizeram oração, aí a Nilka virou para mim e falou assim, baby, obrigado por você proporcionar isso que a gente tem aqui em casa. Aquilo ali é uma B12 na veia, que depois eu saí para trabalhar de novo, eu me sentia um leão na rua, sabe? Passava por cima de qualquer coisa. Por quê? Porque eu me sentia honrado na minha casa. Mulher, quando você faz esse processo ao reverso, você mata o teu marido em casa. Ele vai para a rua se arrastando, parecendo um Mutley. Vida! Céus, essa América eu não aguento mais! Esse sol, esse verão, né? Não é assim? Então, a gente precisa entender, tem que mudar. Fala, muda a cabecinha, muda a maneira, receba princípios novos, seja um odre novo, porque o odre novo ele está pronto a mudar. Seja pronto a mudar, seja pronto a crescer, seja pronto a ser desafiado e a ser transformado. O odre velho, quando ele chega diante da circunstância adversa, ele não aguenta crescer, ele rompe. Ele espana, né? Verso 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. O que tem que fazer? Revestir-se. Essa palavra revestir-se, no original, significa colocar uma roupa nova. Vê se a pessoa que está do seu lado e fala, é novo, irmão? Para que você reflita e seja a semelhança de Deus na justiça e na santidade, tem que ter o quê? Uma roupa nova. Como a gente pode fazer isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Então, como que a gente pode fazer isso? Pergunta de novo. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. E falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, né? Muitas vezes a gente tem um apaziguador social. Sabe o que é um apaziguador social? É aquilo que não muda nada e nem muda ninguém. Sabe aquele banho-maria que não transforma e não faz nada? Não fala, não tem autoridade porque não fala a verdade. Não tem autoridade porque não assume a realidade. Então, a Bíblia fala assim, quanto ao trato passado, deixe de falar mentira um com os outros. Porque tem horas que a gente tem que dizer não, que você não pode fazer aquilo que a pessoa está perguntando para você fazer. Você não tem tempo e nem agenda. E aí, muitas vezes, a gente fala o quê? Vou pensar. Né? Eu acho que dá. Dá para fazer? Não dá para fazer. Então, a gente tem que estar livre nesse contexto e falar assim, cara, não dá para fazer. Hoje não dá. Vamos procurar trabalhar isso de uma maneira diferente? Porque isso faz com que a gente trate as coisas num nível de amor e de verdade. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, pode, mas olha aqui depois, não pequem. Você pode até ficar assim meio zambeta, mas não peque. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha só o que começa a falar agora. Nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Uma das traduções dessa palavra, torpe é podre. Uma delas. Então a Bíblia fala assim, não fale nada que cheire mal. Por quê? Por que a Bíblia está falando isso? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes
a que for útil para edificar. Então, toda palavra, tudo aquilo que você for fazer, é como se fosse um tijolinho, né? Não é isso que a gente está fazendo na vida dos nossos filhos? Construindo a vida deles? Então, toda palavra que sair da sua boca, fala assim, tudo que eu falo, constrói, supre e transmite graça. Vamos de novo. Tudo que eu falo, constrói, supre e transmite o quê? Aos outros. Não é a você mesmo, não. Conforme a necessidade para que conceda graça aos que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora o verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, né? Ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Tem que arrancar isso, porque às vezes você já teve aquele sentimento de maldade. Você fala assim, eu falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, e agora está colhendo o quê? O que plantou. Está merecendo. Sabe o que é isso? Maldade. Porque se Jesus pensasse assim da gente, você já pensou? Então, o nosso sentimento tem que ser um sentimento onde, quando a gente tira a ira, a indignação, a calúnia, a gritaria, automaticamente a maldade vai o quê? Vai embora. Mas como é que se faz isso? Pergunta aí, como é que se faz isso? Sejam bondosos, tenha bondade e compassivo uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Aprenda a perder para que os outros ganhem. Estava conversando com um discípulo a semana lá em casa e eu falei, cara, como é que tá? Como é que tá a gente aí? Né? Como é que a gente está nesse processo? Está tudo bem? Como é que a gente está na caminhada? Aí ele foi falando. E uma das coisas, ele falou para mim, ele falou assim, pastor, tem horas que eu vejo que você não fica contente com aquilo que eu falo contigo, né? Você não concorda muito com aquilo que eu estou falando com você. Eu vejo que você não gosta. Por que você faz isso? Eu falei, querido, olha só. A gente precisa entender que tem horas que você tem que perder para alguém ganhar. Lá na frente, você vai ter o resultado desse processo. Isso se chama maturidade. Eu não estou falando que eu sou maduro, não. Então, é difícil demais. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Eu vou usar o que deu certo agora, tá? Posso? Não. Mas tem horas que é assim com o filho. É assim com a esposa. Se você for retrucar na mesma moeda tudo o que acontece no Arraial dos Santos, aí você passa o dia todo nesse fogo cruzado, né? Toma lá, da cá, aqui assim, não, né? Aí chega a noite e você vai querer ver a terra prometida. Não tem. Você vai ficar no deserto, no frio. Aí você fala assim, insubmissa. Não, cabeção, não é insubmissa não. Ninguém aguenta um negócio desse também não, né? Então aprenda, não é fácil, cara. Isso não é fácil. É um desafio grande. Mas comece nas coisas pequenas. Falei assim, toma aqui $1 para você ganhar. Para você ganhar, para você ter vantagem. Deixe as pessoas levarem vantagem em cima de você. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo Jesus fez isso. Nós somos resultado disso. Nós éramos inimigos da cruz. Se nós estivéssemos naquela geração, nós seríamos aqueles que estariam gritando assim, crucifica-o, crucifica-o, porque esse é o nosso coração. Não se engane não. Entendeu? Então deixe com que as pessoas levem vantagem em cima de você. Segundo ponto, e a gente está chegando no final, buscai primeiro, é uma questão de quê? Prioridade. Mateus 6,33, escreva aí prioridade. Fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e o quê? A sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que é todas essas coisas que a Bíblia está falando?
Toda vez que você tira um texto num contexto, você tem que analisar de onde ele vem, para que você possa fazer uma boa aplicação daquilo que você está falando. O que o capítulo 6 fala de Mateus? Fala sobre o quê? Sobre jejum, sobre oração, sobre oferta e sobre suprimento suas necessidades. Então a Bíblia diz assim, quando você busca o reino, quando você prioriza Deus no lugar que Ele deve estar, o seu reino e a sua justiça, o suprimento de Deus vai vir sobre a tua vida. Você não corre atrás. Quem corre atrás de Deus não corre atrás de suprimento. Você não vê os discípulos em momento algum falando, Jesus, ora por mim. Você vê? Eles pedem para Jesus ensinar eles o quê? A orar. Porque eles estavam andando atrás de Jesus. Eles estavam buscando o mestre. A multidão não queria o quê? Queria o benefício. Mas então quem anda atrás do Senhor, quem cumpre esse princípio, você não vai correr atrás de suprimento. A Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que essas coisas vão cair no teu colo. Não vai te faltar. Amém? Por quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus, o que significa? O reino de Deus é a sua justiça. Reino é governo. Filipenses 2,10 fala assim, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus e Pai. Leia esse versículo para mim, por favor. Então, vem o reino. Vem o reino de Deus. Foi o que João Batista veio preparar. Ele veio preparar o caminho para que o reino de Deus fosse estabelecido. A casa de Deus, ela só é estabelecida. E quando falo casa de Deus, somos nós. É quando o reino entra. Quando a prioridade, as minhas prioridades, passam a ser as prioridades do Senhor. Quando Ele fala para mim perdoar, eu faço isso uma prioridade, mesmo. Todo perdão tem um custo muito alto, querido. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, né? Como servo, como homem, para que ele pudesse passar por esse processo. Tem um preço nisso muito alto, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Ponto B, justiça de Deus. Existe um modelo, fala, tem um modelo. Fala, tem um modelo de Deus. Essa palavra modelo, justiça, significa dikaiosune. Fala, dikaiosune. Que quer dizer virtude, integridade, condição aceitável a Deus. Nossa própria justiça, ela é inteiramente inadequada. Por que nós precisamos entender isso? Isaías 64:6 fala assim, somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades levam para longe. Então, a nossa justiça, ela é inadequada diante de Deus. O homem precisa ser justificado. Amém? Você entende isso? É a herança dos servos. Isaías 54:17 fala assim, toda arma forjada contra ti não prospera. Toda língua que ousar contra ti em juízo, quem condena? Tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor e o seu direito. Essa palavra é sedaká, que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos. Então, você tem uma herança, você tem algo que Deus te dá, que toda língua que se levantar contra você, você pode, por causa dessa herança, condená-la. Fala, não vai ser assim na minha vida. Não vai ser assim na minha vida. Tem uma herança que tem acompanhado a sua família, tem uma caminhada que tem trazido a sua família, mas em você, essa herança mudou. Essa herança mudou, você começa a receber uma herança que é dos céus, porque o Senhor te faz justo
Ele te faz justo diante de Deus e diante dos homens. Não existe justiça própria. A Bíblia fala que a nossa justiça, ela é trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? Não vou nem falar porque as discipuletes vão se escandalizar com isso. Se vê que elas nem respiram, ó. Depois chega em casa e pergunta para a mamãe, aquele pastorzinho falou de trapo de imundícia, explica para eu o que é trapo de imundícia. Não serve para nada. Assim, ó. Não serve para nada. Não sou justo, mas sou feito justo. Lucas 18:13 fala assim, mas o publicano ficou aonde? À distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O outro falava assim, eu dou o dízimo, eu jejuo e eu oro. E o publicano fala assim, tem misericórdia de mim, Deus. Me justifica. Essa é a porta que a gente precisa entrar diante de Deus. Sem essa porta, não funciona. Não existe justiça própria. Fala assim, mas sobre os líderes, não tem. Você precisa ser justificado em Cristo. Por isso que os teus pecados têm que ser confessados, para que você seja, o quê? Justificado, porque eles fazem separação. Então, quando você entrar por essa porta, seja humilde. Você está entrando diante de alguém que pode mudar a sua vida. Entre nessa condição de humildade. Maria, quando ela se assenta aos pés do Senhor, essa posição era uma posição que quando alguém dominava alguém, colocava ele sentado à sua frente, com os pés sobre ela. Então era uma posição de humildade, de reconhecimento que ela estava prostrada diante de alguém que tem uma autoridade maior do que ela. Amém? E a gente está encerrando. Isto é um dom. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. A gente estou encerrando. O pessoal do louvor, se quiser vir para cá, pode se deslocar. Priorize Deus, que Ele cuidará de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Priorize Deus. E Ele cuidará de você. Você terá tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Mateus 6,30 fala assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé? Essa fé pequena, a Bíblia fala que ela é uma fé que não é capaz de mudar nada. Essa fé que Jesus está confrontando os discípulos é uma fé que não muda circunstâncias, é uma fé que não consegue mudar nada em si mesmo e automaticamente não consegue mudar, muitas vezes até a influência com as pessoas que nós nos relacionamos. A sua fé é a sua identidade. A sua fé é a sua identidade. Como é que as pessoas te conhecem? Quando Deus olha para a terra e Ele tem uma obra para fazer, Ele olha para você, qual é a posição que Ele te encontra? Ele pode confiar em você? Porque construir a igreja do Senhor é estar no lugar onde Deus deseja que você esteja. Talvez não seja um lugar ideal, seja uma realidade para você hoje, com dificuldades. Uma coisa que me traz segurança e que aquieta meu coração quando passo pelas lutas, é que eu sei que o lugar onde eu estou plantado é o lugar onde Deus me colocou. Eu tenho convicção disso.
plena convicção. Então, mesmo que caia 1000 do lado esquerdo, 10.000 do lado direito, eu sei onde o Senhor me plantou. E as águas do Senhor um dia vão chegar nas raízes. E essa árvore, na estação própria, eu quero profetizar sobre a sua vida. Os frutos virão. Essa árvore de Salmos, eu encontrei ela lá em Gênesis. É a árvore que Deus falou para o homem, não toca. E o homem tocou. Mas agora essa árvore, ela pode ser um referencial para você. Você é essa árvore. Deixa o rio de Deus passar na sua vida. Deixa Ele te tocar, por favor, deixa Ele te tocar hoje. Ele te ama. Ele quer fazer de você santuário do Deus Altíssimo. Ele quer te dar uma palavra que seja uma palavra que constrói, que edifica, que traz consolo. Pai, Ele quer te levantar como sacerdote da tua casa. Não existe igreja sem o sacerdócio ser levantado. Para a nação ser santa, o sacerdócio tem que ser real. Chegou a hora de nós nos levantarmos. Mãe, por favor, edifique a sua casa. Você não vai conseguir fazer isso sem ouvir o Senhor. Filhos, se submetam aos seus pais e buscam o Senhor, para que a igreja do Senhor possa ser edificada. O meu apelo é simples. Você quer ser casa de Deus? Você quer tabernacular seu tabernáculo, que a Bíblia diz que é o tabernáculo de Davi, que Ele vai restaurar. Tabernáculo simples, mas é um tabernáculo onde Deus gosta de estar. É um tabernáculo que quando você ouve, rapidamente você se alinha. E Deus fala assim: é bom estar aqui. Me sinto honrado em estar aqui. É quando você vai lá para o teu lugar secreto e você fala: Deus, não existe lugar na terra que eu amo mais de estar aqui. Eu quero ouvir os passos, eu quero ouvir teus passos. Vem em minha direção, por favor. Porque nesse lugar há transformação. Esse lugar eu deixo de olhar o velho homem. Nesse lugar eu recebo forças para ser transformado à imagem e semelhança do Pai. O projeto nunca mudou. Vinde a mim. Você que está cansado. Você que está pensando em desistir. Deus te trouxe aqui para dizer: eu faço nova todas as coisas. Não há fim para Deus. Lázaro, muitos olhavam para ele e falavam assim: terminou. E Jesus vira para a irmã de Lázaro e fala assim: eu não te disse, eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Se você deseja ver a glória de Deus, o apelo já está aberto. Nós vamos ser ministrados por um louvor. E eu gostaria que você viesse como Adão se encontrava com Deus todos os dias. Que você viesse se encontrar com o Senhor. Ele está nesse lugar. Senhor, por tantas vezes procurei o teu amor. Em meio a tanta solidão, só via a dor tomar conta do meu ser. Lava meu coração, limpa meu coração e faça de mim um
instrumento de justiça. Leva-me à santidade, dá-me autoridade para cumprir o teu propósito em mim. Escute isso. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada o que vocês ainda virão. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou no meio de vocês, declara o Senhor dos exércitos. E essa é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra, e o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus amado, eu quero liberar a tua palavra sobre a tua igreja. Levanta, Senhor, uma geração, Pai amado, que tenha autoridade, que tenha, Deus, santidade, Pai amado, para que seja a casa do Senhor, para que sejam estabelecidas, ó Deus, ó Pai, eclésia, uma igreja chamada para fora, a igreja de Atos, Senhor, sendo estabelecida, Senhor, dentro de nós. Nos dê autoridade, assim como o Senhor soprou sobre os seus discípulos e os enviou debaixo, Deus, da autoridade. Pai, nós queremos pedir que essa mesma unção venha sobre a tua igreja, para que nós possamos ser casa de Deus, 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 onde a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Quando a igreja se levanta, o inferno tem que retroceder. Quando a igreja se levanta, o inferno tem que retroceder. E é nessa proporção, Senhor, que nós nos levantamos neste lugar. É nessa proporção, Senhor, que nós queremos estabelecer, ó Deus, a tua igreja, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. Queria fazer